Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, somos gratos porque o Senhor é bom, o Senhor nos ouve e tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pela Sua misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela saúde, pela casa que temos, família. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua graça derramada sobre nós. Santo, santo, santo é o teu nome. Só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado, engrandecido. Teu é o reino, todo o poder e toda a glória. Ao Senhor seja toda a adoração, seja todo o louvor. O Senhor é o único digno de ser exaltado, glorificado. O Senhor é o único digno de ser engrandecido. Santo é o teu nome. Nós te louvamos, nós te exaltamos e nós engrandecemos o teu nome. Obrigado porque és Pai presente. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo, clamamos nesta manhã, vem falar aos nossos corações. Vem ministrar aos nossos corações através da tua palavra, que ao ler a tua palavra possamos tirar um aprendizado para as nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Vem, Espírito Santo, derrama sobre nós, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, os dons que tem para nós. Dom de profecia, sabedoria, fé, discernimento de espíritos, amor, milagres, cura, línguas e interpretação de línguas, Pai. Faça conforme a tua vontade e faça conforme o teu querer, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, para que o teu reino seja engrandecido através das nossas vidas. Estamos à sua disposição, faça conforme a sua vontade. Te clamo, Senhor, pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha derramar das suas bênçãos, da sua cura e da sua transformação. O Senhor conhece nossos sonhos, desejos e as nossas dores. Faça sobre nossas vidas conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para que possamos desfrutar e também para que possamos crescer em tua presença. Te clamo pela nossa nação, que o Senhor venha estar ministrando sobre a vida do teu povo, despertando a tua igreja, principalmente a liderança da tua igreja, para que haja um avivamento, aquele que é prometido pelos seus profetas sobre nossa nação. Perdoa os pecados dessa nação, que é cheia de prostituição, cheia de promiscuidade, cheia de idolatria, cheia de injustiça, cheia de pessoas perversas, aonde o eu é o ser mais importante de todos. Tem misericórdia de nós, Pai. Começa agindo em nós. E assim seja por toda a igreja, em toda a nossa nação, ao ponto de transformar esta nação com um avivamento, com uma transformação real, e que ela atinja todo o mundo. Te clamo também, traga paz por Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio, traga paz para todo o povo em guerra em todo o mundo, Pai. Que a sua vontade e o seu poder seja soberano. Que o Espírito Santo opere na vida e no coração daquele povo ali no Oriente Médio, para que haja uma transformação e uma conversão, para que haja uma
plenitude vinda de ti, para que haja um reconhecimento de que Yeshua é o Messias entregue pelo Senhor, aquele que veio, que se entregou, morreu numa cruz, mas ressuscitou e vivo está, e está voltando. Que esses povos possam reconhecê-lo como o Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que foi, aquele que é e aquele que virá. E que tudo isso seja para a glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados e nos ensina a perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Guarde-nos, Pai, e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bora, então, a gente está lendo o livro de Gênesis. A gente já está numa segunda parte, contando a história, então, de Abraão, a família escolhida por Deus para ser sacerdotes nesta terra. Muitas vezes, quando a gente faz uma leitura superficial, a gente acaba imaginando e colocando no nosso coração que o único que adora ao Deus vivo é Abraão. E a gente percebe por Melquisedeque e percebe depois, ao decorrer da história, que não é bem assim. Que existem outros povos que adoram ao Deus único. Mas foi escolhido por Deus contar a história do povo hebreu, contar a história do povo de Israel. E foi escolhido por Deus este povo para ser o centro de todas as coisas e principalmente para ser os sacerdotes, aqueles que adoram e que levam a mensagem do Deus vivo. Pena que eles não compreenderam totalmente esta mensagem e até hoje tem praticamente guardado só para eles. E quando Jesus veio, eles não perceberam isso, principalmente, continuaram com a sua ganância e contando só para si mesmo, e rejeitando toda a vontade de Deus. Mas isso voltará e eles aprenderão e seremos então sacerdotes reais todos juntos. Mas então a gente está contando a história de Abraão. Abraão sai de sua terra, vai para Canaã, tem vários encontros com Deus, 2 pactos com Deus. O primeiro pacto é falando de toda a sua descendência ser herdeira daquela terra onde ele está. A gente tem ali o seu sobrinho saindo de perto dele, né, Ló. A gente tem então Abraão indo para o Egito, levando com ele escravos e bens. A gente tem então Deus fazendo outra aliança com Abraão. Antes disso, a gente tem Sarai, depois de 10 anos no deserto ali em Canaã, com Abraão vivendo em tendas, já numa idade avançada, entregando sua serva para Abraão. A gente tem Deus trocando os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sarai. A gente tem Ismael nascendo de Agar, Deus abençoando Ismael, mas deixando bem claro que ele seria contra todos os seus irmãos. A gente tem, então, Deus abençoando Sara e Abraão, Deus se apresentando como o Senhor, estando na presença deles, que é maravilhoso. E Deus, então, deixando bem claro para Abraão que iria destruir Sodoma por causa de sua perversidade. Então, Deus desce à terra. Na verdade, a gente viu ontem, e a gente já tem estudado sobre isso, que é Jesus encarnado, né? É sua representação sempre quando Deus, o Senhor, o anjo do Senhor,
se mostra para algum homem, já é ali Jesus, a face de Jesus sendo mostrada para aquelas pessoas. Eu acho bem interessante, quando a novela de Gênesis, eles trouxeram a história de Jesus antes de Gênesis, né, e eu achei legal quando eles usaram o mesmo ator para fazer essas representações, já deixando assim, lhe mostrando ali que o tempo todo Jesus está dentro da história do Antigo Testamento, se apresentando e agindo para a glória dele. Agora a gente vai então entrar nessa parte onde os anjos vão para Sodoma para ver a sua perversidade e para ver se encontram ali os justos que Abraão pediu para o Senhor. A gente sabe que Abraão foi negociando com o Senhor ao ponto de chegar a baixar a sua régua para se houvesse 10 justos, se o Senhor destruiria. E o Senhor falou: se encontrar 10 justos em Sodoma, não destruirei. E assim então a gente começa a história de Gênesis, capítulo 19. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Ló estava sentado à porta da cidade. Isso é função, geralmente, de ancião. Ancião que fica ali à porta da cidade, guardando e recebendo visitantes. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa de seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Então, Ló identifica aqueles dois homens como alguém importante, como pessoas importantes, ao ponto de ir na direção deles, se prostrar ali e os convidar para sua casa, para ali então lavar os pés, que tem a ver com descanso e limpeza, passar a noite e depois seguir o caminho. Continuando, não passaremos a noite. Não, olha a importância da vírgula. Passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa à noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Tecnicamente, a depravação da cidade chegou ao ponto de deles quererem abusar, né, sexualmente até de pessoas desconhecidas, não importando sexo. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada com estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Às vezes a gente fica escandalizado e horrorizado com essa ideia de Ló, trazendo para dentro do nosso contexto, da nossa história. Mas a gente trazendo para dentro do contexto daquela época,
a gente sabe que isso é cultural. Isso era normal para aquele tempo, porque quando você recebia alguém na sua casa, e se alguém tentasse pegá-los para matá-los ou para abusar, como está aqui na história, era uma desonra para o dono da casa. Então, a desonra era tão grande que o dono da casa era capaz de oferecer membros da sua família, mas não o visitante. Então, Ló acaba oferecendo até as suas filhas, que se a gente para pensar, já eram conhecidas pela cidade, porque eles já moravam ali, já habitavam ali. E Ló oferece suas filhas ao em vez de seus convidados, porque aquilo seria uma desonra para ele. Versículo 9. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então eles já começaram a se revoltar contra Ló. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dois dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém? Você tem mais alguém na cidade? Genro, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Então, olha só que massa, velho. Por causa de Ló, por causa de sua atitude, por causa de seu posicionamento, por causa de sua integridade, os anjos que estavam ali para protegê-lo falaram: olha, além de você e aqui quem está nessa casa, na cidade, tem mais alguém importante para você? Genros, apesar de como você tem duas filhas, ou então filhos que estão por aí, ou outras filhas, ou qualquer outro parente, tire-os daqui. Então, os anjos estão dando a possibilidade de Ló, se ele tivesse mais gente na cidade, tirá-los daquela cidade. E o anjo continua, versículo 13. Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros. Olha só, então as filhas de Ló tinham prometidos, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Não levaram a sério. Igual acontece, diferente um pouco do que acontece com Noé. Só que Noé, o caso era, se a gente para pensar ao contrário, né? Noé tinha filhos homens, então que esses filhos homens pegaram suas esposas e colocaram dentro da arca. E já eram esposas, porque os filhos de Noé provavelmente eles já eram casados e já tinham ali sua faixa de quase 100 anos de idade, né? Aqui a gente vai perceber mais para frente na história que as filhas de Ló não eram tão velhas. Já eram maduras, já eram mulheres, né? Mas não eram tão velhas. Lembra que eles já não vivem tanto. E elas não eram casadas, então eram dois pretendentes, na verdade. Quando a gente coloca aqui os seus genros, eles eram dois pretendentes, ainda não eram tão casados com suas filhas. E a gente sabe disso quando Ló fala para eles que suas duas filhas são virgens.
correto? Então é muito Correto. a gente tem que ir pegando a Bíblia e quando a gente está lendo, ir deduzindo as coisas pelas coisas que estão escritas. Então, em nenhum momento falou que elas eram solteiras, mas que tinham genros. Então, elas não eram casadas, não eram pretendentes, porque elas ainda eram virgens. Se elas não fossem mais virgens, então elas seriam casadas. Então, a gente vai sempre trazendo esses contextos para poder compreender o que está acontecendo. Então, elas provavelmente ainda não tinham idade para se casar, ou ainda não tinham se preparado, mas também não eram mais crianças, né? Afinal de contas, já tinham seus pretendentes ali. Versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Olha só. Então, Ló, olha de novo, a gente tentar entender o que está acontecendo. O anjo fala que tudo vai ser destruído e que eles precisam sair imediatamente. Esse sair imediatamente é: não leve nada. Não dá para você carregar nada. Pega apenas sua mulher e suas 2 filhas e corre. Saia, a cidade vai ser destruída. Cara, imagina na cabeça de Ló. Todos os meus bens e riquezas vão ser destruídos. Tudo que conquistei, lembra-se que enquanto Ló vivia com Abraão, eles viviam em tendas, certo? Mas quando Abraão vivia em Ur e Arã, eles viviam em casas. Eles não viviam em tendas. Abraão trouxe essa cultura que vai até Jacó de viver em tendas, e a gente vê também depois Moisés vivendo em tendas com aquele povo. Então Ló, ele tem um pouco desse tempo que ele vive com Abraão em tendas. Provavelmente quando ele vai para perto de Sodoma, ele também vivia em tendas, mas ele vai com o tempo entrando dentro da cidade. Então a gente tem agora Ló vivendo dentro de uma casa. Afinal de contas, tem porta, né? Então Ló criou algo ali dentro daquela cidade. A gente vê na história que Ló era rico. A gente não sabe se com o passar do tempo, por ele ter se afastado de Abraão, a riqueza dele continuou crescendo como quando ele estava junto com Abraão. Porque muitas vezes ele estava ali pegando o que estava sendo derramado sobre Abraão, estava derramando sobre ele também. Depois que ele se afasta, a gente não sabe o que veio acontecer. Mas então a gente tem ali Ló, de alguma maneira, agarrado às suas coisas, porque ele não sai imediatamente dali. Ele, como diz a palavra aqui, ó, no versículo 16, tendo ele hesitado. Mesmo os anjos falando, cara, o Senhor vai destruir essa cidade, sai, depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos. Os anjos, no versículo anterior, deixa bem claro que a cidade vai ser destruída, que se eles não saírem, até eles descerão. E naquele momento, Ló hesita. Caraca, vou perder tudo o que eu conquistei durante a minha vida. E ali os anjos, então, são obrigados a agarrar Ló e sua família à força e levá-los arrastado praticamente para fora da cidade. Versículo 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou será morto.
Olha que interessante. A gente vê isso em Mateus 24, quando, quando o abominável, né, da desolação profana o templo. E aí o Senhor fala assim: quem estiver nos campos, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, fuja, fuja, fuja. Ai das grávidas, torçam para que não seja no sábado e nem que esteja inverno. Então, e quando ele fala, né, em Lucas, ele compara é, os acontecimentos dos fins dos dias com Noé e com Ló. A gente tem aqui algo bem parecido, que é Ló fugindo da destruição. Então, o Senhor está guardando e protegendo Ló, e aqueles que ficaram para trás, aqueles que ficaram na cidade, padecerão sobre a ira do Senhor. Então, vamos lá. Versículo 18. Ló, porém, disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupou minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Esta está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade chama Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Vou ver aqui se tem uma. ah, quando, quando a gente faz uma leitura assim bem superficial, não sei se aí no seu contexto tem alguma coisa, o Diego, mas estudando um pouco sobre a linguagem escrita aqui, não é que ela simplesmente voltou o pescoço e olhou a cidade sendo destruída e ela se transformou em sol. Esse olhar para trás aqui, dentro da linguagem em que a história foi escrita, tem a ver também com voltar, com se arrepender do que está fazendo e voltar atrás. Então ela não só olhou para trás, virou o pescoço, olhou para trás e viu a cidade destruída, mas ela desejou estar lá. É como se ela quisesse salvar algo que ainda tinha lá, mesmo vendo toda a destruição. Mesmo vendo aquela saraiva de chuva, ela desejou voltar. E quando ela voltou, ela se transforma então nessa coluna de sal. 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Então, provavelmente, onde Abraão estava era algo alto. Não precisa ser muito alto, mas a gente sabe que aquela região é cheia de montanhas. Então, provavelmente era um lugar alto, e Sodoma, como a gente viu aqui, estava numa planície. Então, da onde Abraão estava, ele conseguia ver a cidade. Assim como o Senhor mostrou a cidade, falou com ele, agora ele vai lá para ver o que acontece. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça saindo da terra,
como fumaça de uma fornalha. Olha que interessante. Então a gente tem aqui a mulher de Ló olhando a destruição e virando sal, e logo em seguida a gente tem Abraão fazendo a mesma coisa, olhando para a destruição e não virou sal. Ah, Éder, mas ele não estava perto. Tá, mas aqui fala só que ela olhou. Então significa que ela não só olhou, mas ela voltou. Ela chegou perto. Então o problema aqui não era olhar, era estar muito próximo daquela destruição, ao ponto dela se tornar sal. Éder, Sim. nesse livro que eu faço estudo, né, que tem algumas informações, é interessante porque às vezes eles se dedicam muito a um capítulo, a um versículo, e às vezes não, às vezes passa batido. É muito interessante. Sobre a questão é tão curtinho que a única coisa de informação que eles trazem, assim, de relevante, de diferente, né, ele coloca assim, que a região do Mar Morto ainda tem o forte cheiro de enxofre e as estranhas formações rochosas ali existentes relembram o destino da mulher de Ló, que estava mais ligada a Sodoma do que o marido. Só isso, aí acabou. O meu Então, comentário traz mais ou menos a mesma ideia, mostrando que ela estava mais preocupada com o povo da cidade do que com si só. E aqui ele traz uma ideia de que talvez ela até seja de lá, por isso que houve essa preocupação. E não faz o caso de querer trazer a ideia, né? Às vezes é aquele negócio, nem sempre os comentários traz aquilo que a gente deseja saber, né? Mas é interessante. Então, a gente vê então agora Abraão olhando para aquela cidade e vendo toda aquela destruição. E a gente vê ali também ela sendo castigada por uma desobediência, né? Porque o Senhor fala, não olhe para trás, vai embora. Seu Pode Éder, falar. Sim, seu Éder, eu ouvi um comentarista falando que esse comentário é que a mulher de Ló, ela era muito apegada com as riquezas daquela cidade, né? E ela voltou para pegar uma coisa. sim. Foi isso que ela foi. É esse comentário que eu ouvi ele falando, né? Que ela tinha voltado. O olhar para trás aqui, quando a gente faz uma leitura superficial, parece que ela só fez assim, né? Não, mas acho que ela voltou para Ah, pegar algo, uma coisa. dentro, eu já ouvi de rabinos falando, né? Que aí ele traz essa interpretação da língua original. A palavra usada aqui não é só olhar para trás, é voltar atrás. Voltar atrás. É voltar atrás. Então ela foi em direção daquilo ali, por isso que ela virou isso. Por isso que ela virou essa estátua. E sobre o que o Diego falou sobre ali, da cheirar, né? Naquele Israel com a Aline, ela foi nessa região e ali ainda tem sal ali. Cara, é uma terra que não tem mais ninguém morando. E aquela terra, o enxofre daquele lugar é tão forte que as pedras pegam fogo. Se você atiça fogo nas pedras, elas queimam. Cara, de verdade, é um fogo lindo. Porque não é esse fogo amarelo que a gente. É aquele fogo azul que durante o dia você não vê o fogo. Sabe aquele fogo de. É um álcool, não é? Tem um combustível que ao queimar você não enxerga o fogo. É a gasolina do que é colocada no carro de Fórmula 1. Não sei se vocês já repararam, mas quando ele queima, né? Quando quem começa a queimar, não vê, os nossos olhos não vê o fogo. Assim, de princípio. E aí ela fala assim, e aí ela escurece a região ali daquela pedrinha onde ela tá atacando fogo, e aí sim você começa a ver as chamas, é uma chama azul linda, cara. É lindo, é massa. uma, uma visão também que eu já escutei, e eu gosto de pensar dessa forma também, sobre a questão da mulher de Ló,
ela claramente ela não só virou o rosto, ela não olhou para trás só virando, né, a cabeça, mas é mais forte do que isso. O coração dela estava lá, ela gostava daquilo. Aí é aquilo que o Éder falou, ela poderia ter sede lá, ou ela olhou para ali com pesar, ou seja, querendo estar ali, todas as coisas que ela tinha ficou lá, ela não se desapegou daquilo. E é esse contexto onde o olhar para trás é o seguinte, ela olhou com dó daquilo porque ela não queria que aquilo tivesse acontecido, ou ela sentiu que ela estava perdendo muito, sabe? E é esse sentimento que aí, bom, então, se o seu coração está lá, aí ela se transformou em sal. É isso mesmo, o coração dela estava lá. Ela desejou ser, vamos usar a palavra, ela desejou ser destruída com aquele lugar, entendeu? A saudade de estar perdendo aquilo, a vida dela, a mente dela, o coração dela estava naquele lugar, então ela falou: "Não, não, não, meu lugar, eu não vou deixar meu lugar, eu vou voltar". E é interessante porque a gente percebe, isso a gente conversando aqui me veio à mente, se a gente parar para pensar, o único justo ali era Ló. Então, ele, por causa de Ló, a sua família foi salva, assim como Noé. Então, só que diferente de Noé, sua mulher não morreu afogada, entende? Então a gente tem o que aqui? A gente tem, caraca, trazendo lá de novo para aquela analogia que eu falei de Mateus 24, o que me deixa claro aqui, que muitas vezes uns da família serão salvos e outros não. No contexto de Noé, a gente percebe que Noé consegue salvar toda a sua família. No de Ló já não. Então, eu acredito que Deus está deixando bem claro quando Jesus usa essa referência lá em Lucas, que ele usa tanto a referência de Noé como de Ló, é de que, cara, mesmo que você faça, mesmo que você ranque, mesmo que você esteja correndo com a sua família, há uma grande possibilidade de alguém se perder. E a gente não sabe, né? A história não vai contar, mas se a cidade era tão perversa, vai saber se a mulher de Ló não participava de toda essa perversão também. Vai saber se ela realmente era fiel a Ló. Como a gente está falando aqui, o coração dela não estava só. Quando você fala que o coração dela está na cidade, não é o local, é as pessoas que estão lá, aos bens que estão lá. Então ela gostava daquele estilo de vida que ela vivia naquele lugar. Ao ponto ao mesmo vendo a destruição, desejar estar lá. Chega a ser loucura. Chega a ser loucura. Ela não preserva a sua própria vida, se você parar para pensar. Ela quer estar lá, ela não deseja nem preservar a sua própria vida. E quando Jesus usa essa analogia lá em Mateus, em Lucas e em Marcos, é muito legal porque ele começa falando que as pessoas elas estarão comendo, bebendo, dando-se em casamento, casando-se, como se nada tivesse acontecendo. Então, para ela, perder tudo isso era pior do que continuar viva. Olha que pensamento, cara. E quando a gente traz essa analogia para os últimos dias, a gente vai perceber, quando a gente começa a ler Apocalipse, que vai chegar um momento que as pessoas elas blasfemarão contra Deus em vez de buscá-lo. Então elas preferirão estar sendo destruídas, castigadas, do que se arrepender. Então é terrível. Uma coisa que me veio à mente agora é como que o Senhor ele dá muita importância à família, né?
porque os anjos chegaram ali e falaram, olha, você tem mais alguém na cidade? Quando fala tem mais alguém da sua família, vamos dizer assim, do seu grupo familiar, né? Porque na época era isso, tanto é que os dois ali, os genros, os pretendidos, acabaram não indo. Mas o Senhor, mesmo sabendo, né, do coração da esposa dele, bom, enfim, da questão das filhas que vai acontecer mais para frente, mesmo sabendo assim como é família, e é a família de Ló, que foi o único justo encontrado, eles permitem e falam, olha, então vamos lá, tem mais alguém, vamos sair todos, né? Saiam todos vocês daqui. Porque poderia ter simplesmente, o justo é só Ló. Então, tira Ló da cidade e deixa o restante para queimar lá. Não é isso que o Senhor faz. O Senhor, ele ordena, vamos dizer assim, que todos da família saiam. Agora, o que vai acontecer mais para frente, aí sim é as escolhas de cada um, né? Mas ele não tirou a unidade familiar. Sim. Interessante, né? Assim como aconteceu em Noé, né? Exato. Então, Acho interessante. Acho interessante isso aí também, que esse caso de Sodoma aí tem muito a ver com a intervenção de Abrão, a intimidade que Abrão tinha com Deus, com Jesus ali. Porque aquelas perguntas dele lá de 50, de 30, de 10, é porque o Abrão interviu ali. Então, Deus dá tão importância que o Diego falou aí, para a família, porque Ló é a família de Abrão. Tem sangue de Abrão ali, entendeu? Então, começou lá atrás, que eles iam destruir a cidade toda pervertida, mas a intervenção de Abrão ali foi crucial, porque só havia ele ali mesmo, de sangue da família de Abrão. Então, Deus falou assim, vai destruir, mas mandou os anjos na frente, justamente para arrancar Ló de lá. E depois veio as filhas já era meia compactuada com a mãe também. É assim, o meu modo de ver. Mas o único salvo mesmo foi ele. Mas então tinha. Ló foi poupado porque ele era justo, o único justo? Porque Abraão intercedeu ou só porque ele recebeu os anjos lá? Então, A importância Abraão, que Deus dá para a família, né? Porque Abraão intercedeu por Ló, né? Querendo ou não, ali ele tentou. Na verdade, se a gente parar assim, quando Abraão intercede pelos justos, o seu coração está no seu sobrinho, né? A gente deixa isso fica muito claro. Mas quem chama Ló de justo é Pedro. Pedro, lá na frente, quando ele cita Ló, ele chama Ló de justo, de íntegro, de um homem íntegro. E por ele ser esse cara íntegro, por isso ele recebeu os anjos. Ele, conhecendo a cidade, ele acolheu eles e não permitiu que eles dormissem na praça, porque sabia o que iria acontecer. Colocou eles dentro da sua casa, correndo um grande risco. Que aconteceu. Que os homens foram lá. Então, tipo assim, é algo que provavelmente ele já tinha visto acontecer. E ele, ao perceber a importância daqueles dois homens, não deixa claro aqui que se Ló reconheceu se aqueles homens eram ou não anjos, mas ele viu que aqueles homens, de alguma maneira, eram importantes. Ele, então, traz esses homens para dentro da sua casa, correndo o risco que ele correu. Ao ponto de, como a gente já disse, culturalmente, o visitante acaba sendo mais importante que os membros da sua família, ao ponto de oferecer suas filhas para aqueles homens e não os dois visitantes. E aí a gente vê toda a perversidade da cidade, porque aqueles homens daquela cidade já conheciam as filhas de Ló, porque eles já viviam ali. Então, não sei como funcionava, mas já
Para eles não era interessante, porque se eles quisessem ter abusado daquelas meninas, já tinha feito isso há muito tempo. Interessante para eles eram esses dois visitantes estranhos que estavam ali. A gente quer algo novo, a gente quer que são esses caras. Essas meninas a gente viu crescer, faz parte da cidade. A gente quer algo que a gente não conhece. E então eu vejo que realmente algumas coisas aconteceram. Abraão intercedeu pela cidade, intercedeu por Ló ali, né, no seu coração, no seu íntimo. E a gente vê ali, então, o Senhor também vendo em Ló a sua integridade, acaba salvando aquele justo, assim como salvou Noé do dilúvio por ter visto a justiça em Noé. Porque um versículo antes o Senhor fala que vai destruir toda a humanidade. E aí finaliza assim, mas o Senhor viu graça aos olhos de Noé. Então, Deus deseja destruir toda a cidade. Mas, por meu amigo Abraão ter intercedido, vou ver se há algum justo realmente. Tem Ló, sim, pareceu justo, pareceu um cara íntegro, então vou salvá-lo. E com ele, como o Diego disse, a gente sabe disso, Deus preserva sempre as famílias, arranca ali toda a sua família, toda a sua parentela. E, infelizmente, é só sua esposa e suas duas filhas. Os genros não acreditaram. E ali, só que aí a gente tem aqui, então, no final, acontecendo a mulher dele com o seu coração voltado para aquela cidade e acaba se transformando nessa estátua de sal. Continuando, 29. Deus arrasou as cidades da planície, lembrando-se de Abraão. Então, olha só. Deus lembrou da conversa que teve com seu amigo Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Quando a gente só lê ali que o livro de Gênesis e não dá aquela avançada, a gente acha que realmente Deus só salvou Ló por causa de Abraão. Mas aí a gente fica naquela assim, cara, mas Pedro chamou Ló de íntegro. E se a gente começar a analisar a história aqui, ele acabou sendo mesmo, porque ele cuidou dos anjos. Ele podia muito bem, por preservar a sua vida e entrar de acordo com o que estava na cidade e nenhum mal lhe acontecer, afinal de contas ele não sabia que a cidade seria destruída, ele podia ter entregado os dois homens. Ou ele poderia muito bem não ter acolhido eles. Afinal de contas, eles falaram que ia dormir na praça. Então, durma, faça como você quiser. Então a gente entra nesse questionário. Então, Deus cuidou de Ló por causa de Abraão, que intercedeu, mas as atitudes de Ló também ajudaram ele a sair daquele lugar. Então, muitas vezes a gente olha só que maravilha, é aquela velha história, né? A gente fala assim: eu preciso de oração, ore por mim, mas a gente mesmo não faz a nossa parte. Então, Abraão intercedeu por Ló, mas Ló também fez a sua parte para ser salvo daquele lugar. Então, quando Deus arrasou a cidade da planície, versículo 29, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Versículo 30. Ló partiu de Zoar. Então, olha só, Ló foi em direção a Zoar, mas não ficou lá. Com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas. Ele acabou fazendo o que os anjos pediram para ele fazer. Eu estava procurando aqui, eu não sei se vai relatar aqui, mas outras cidades foram destruídas juntas com Sodoma e Gomorra. Estava procurando aqui as cidades próximas, ou que estavam no meio dessas duas, mas as cidades ali perto, como Zoar, né? Sodoma, Gomorra, Adimá, Zebolim e Bela, também chamada de Zoar. Então, foram 5 cidades destruídas. Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades que estavam próximas ali. Com certeza, compactuava com toda essa perversidade,
foram também destruídas por essa ira do Senhor. Continuando no versículo 30, porque tinham medo de permanecer em Zoar, ele e suas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Olha que interessante, né? Ló, ele poderia ter voltado para Abraão. Já pararam para pensar nisso também? Ele podia ter voltado para Abraão. Com certeza ele sabia onde Abraão estava, porque Abraão, antes de se mover de novo, porque a gente vai ver Abraão se movendo por causa do que acontece com Sodoma, ele já tinha ido lá salvar Ló, né, daquela guerra dos 4 reinos. Então Ló provavelmente sabia onde Abraão estava, porque provavelmente Abraão o convidou para voltar para casa. E Ló, ele podia ter voltado para casa, então, do seu parente. Mas ele escolheu fugir para uma montanha. E lá ficar sozinha com suas 2 filhas. E essas filhas se viram, então, tipo assim, caraca, não tem nenhum homem aí perto. Não sei se vamos ter. Elas podiam ter escolhido também conversar com seu pai e continuar a caminhada e chegar perto de alguma cidade. Antes de você começar a falar sobre o que sucedeu, fala ali no 30, né, que ele não tinha medo de permanecer em Zoar, por isso que ele saiu, né. Por que será que ele tinha esse medo? Será que ele estava com medo de alguma retaliação dali dos povos vizinhos, alguma coisa nesse sentido? Não, aqui na minha Bíblia não tem nenhum comentário não. Mas eu fiquei meio assim, por que será que ele ficou com medo, né, de ficar ali naquele lugar e por isso resolveu? Ou porque não sei. Então, o relato que eu estava vendo aqui, que Zoar também, que é a cidade bela, foi destruída também, né? A gente não sabe se foi destruída exatamente pelo enxofre que bateu e as pedras ali que caiu, né? Pelo fogo ou pela própria fumaça que chegou ali depois. Lembra que a gente vai ver aqui depois que Abraão ele sai daquela região porque a fumaça que é causada ali com aquela destruição ali vai matar toda a vegetação. E como como eu estava lendo ali, como o Zoar também acaba sendo destruída, então pode ser que a perversidade que havia em Sodoma também havia em Zoar. E a gente precisa lembrar que Ló era um visitante, né? Assim como aqueles 2 anjos eram em Sodoma. E aí, e outra coisa, pode acontecer também do povo de Zoar ver, cara, esses caras eram de Sodoma. Provavelmente pelas vestes você começa a identificar pessoas. Sodoma está sendo destruída, por que eles conseguiram escapar? Algo de errado também pode ter neles. Então há várias possibilidades. Aqui também não relata, só fala que ele fugiu por medo. Mas não fala qual é o real medo por ele ter feito isso. Pode ser mesmo também em relação aos gases, né, Sim. da terra, porque é igual vulcão, né, vulcão não é só a lava que mata, é a fuligem da fumaça, essas coisas. E quando você pega ali, quando ele fala pede para que os anjos deixem ele fugir até lá, então significa que era perto, né? Então, por ser perto, pode ser essas outras 3 cidades que são destruídas e com Sodoma e Gomorra, provavelmente as cidades vizinhas. Mas Sodoma e Gomorra eram as maiores, né? Então eram províncias pequenas. Ele fala aqui, né, que Zoar, uma cidade pequena. E aí cara, ele percebe que não vai adiantar. Tipo assim, vamos supor assim, eu escapei do primeiro ataque, né? Mas as consequências desse ataque vão chegar aqui. Então é melhor eu fazer o quê? O que o anjo mandou fazer. Vou fugir para as montanhas.
De novo, trazendo a analogia do que Jesus fala. Ele fala, foge para as montanhas, porque as cidades em volta de Jerusalém também já serão possuídas e conquistadas pelo anticristo. Então, a gente parou ali, vamos para o 32. Vou dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. Gente, eu não vou entrar nisso, porque a gente sabe que é errado, ponto. Elas tentaram, de alguma maneira, preservar a linhagem de seu pai, é errado, continua sendo errado, ponto. E a gente sabe que os filhos que vai nascer delas também vão se tornar grandes inimigos do povo de Israel. Então, a gente sabe que é errado, a gente sabe que o pensamento delas foi errado, a gente sabe que a atitude delas foi errada, a gente sabe que também a atitude de Ló foi errada, porque ele escolheu beber o vinho, ele podia não ter bebido, mas ele escolheu. Ah, mas eles estavam só. Cara, a humanidade não estava só, foi uma escolha deles. Não vou defender nem passar a mão na cabeça de ninguém, e isso vai gerar grandes consequências com o futuro por causa de seus filhos e suas famílias. E aí a gente fica pensando assim, tá, olha a mentalidade, cara, delas, e muitas vezes a mentalidade do inimigo que pode estar influenciando ali, que a gente nem sabe. Mas, beleza, vamos lá. Elas têm relação com seus pais e cada uma tem 2 meninos. Tá, e aí? Se na cabeça delas não há mais homens para estar com elas, é como se como se no pensamento delas toda a humanidade tivesse sido destruída e só tinha sobrado eles 3. E esses filhos se casaram com quem para continuar essa descendência? Consegue entender no momento de desespero quantos erros podemos cometer? No momento de um erro, no momento de um desespero, podemos cometer um erro sem volta. Assim como a mulher dele cometeu o erro de voltar para trás, a gente tem agora as 2 filhas de Ló cometendo o erro de se deitar com o seu pai, e elas planejaram aquilo na desculpa de manter uma linhagem. Mas e aí, se você pegar o contexto, esses 2 meninos que nascem delas, eles vão continuar essa linhagem com quem? Éder, mas aí a gente volta lá para a história então de Adão e Eva, porque na história também fala que Adão teve Caim e Abel, eles se casaram com quem? É outra coisa, é outra história, é outro momento onde não existia mais ninguém. Onde a humanidade ali era só Adão e Eva. E esses filhos não nascem de uma perversidade, então ali não tinha o que fazer. Aqui já não. Aqui elas deduziram que não existia mais ninguém. Mas elas não continuaram andando, não continuaram, elas se isolaram ali, trancaram-se dentro daquela caverna. Mas aí a gente vai ver, então, vou continuar lendo para a gente perceber que seus filhos viram povos, então significa que encontram outras pessoas. Então que o pensamento delas foi totalmente equivocado. Não soube esperar. Ou pode muitas vezes ali ter sido influenciado por pensamentos que não vinham delas. Ou então pode ter achado pela cultura onde habitavam em Sodoma que aquilo poderia ser algo normal. 33. Naquela noite deram vinho ao seu pai, e seu pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservamos a linhagem de nosso pai. Então, outra vez deram vinho ao seu pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele.
e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Então, Pedro, sim, quando você leu ali que a primeira falou, deita você porque para preservar a linhagem, eu acho que a ideia central era essa, era preservar a família delas, não que elas pensassem que não houvessem outras pessoas, mas acho que o pensamento foi assim, se ficar só nós duas e o pai, a nossa família acabou. Então, a questão, elas pensaram na preservação da família delas. Entendi assim. sim. Nessa sua fala, dentro de um contexto, tecnicamente, a linhagem de Ló já tinha se acabado de qualquer forma. Porque dentro do contexto histórico, né, dentro disso, por ele ter duas filhas, a sua linhagem não prevaleceria. Tipo assim, quando a gente diz de linhagem, é o seu próprio nome, né? Então, quando elas fazem isso, elas dão para Ló 2 filhos homens. Então, a sua linhagem acaba prevalecendo dentro desse contexto daquela época. A gente pode ver que a gente percebe que muitas coisas são patriarcais. Então, o nome, se você para pensar, até 30 anos atrás era assim, 40 anos atrás. O nome do homem prevalecia e o sobrenome da mulher era tirado da identidade. Então, dentro da história, Ló, por ter duas filhas, seu nome, sua linhagem não continuaria. Porque os filhos das filhas seriam da linhagem dos seus maridos. Então, aqui, não sei se elas pensavam, cara, é difícil interpretar essa parte. Mas agora elas deram, então, a Ló 2 filhos homens. E agora sim a linhagem de Ló continua. Mas, de verdade, é complicado interpretar isso, esse pensamento delas. Então, talvez estou conjecturando, esse pensamento delas venha já da perversidade que era a cidade. Então, para elas, talvez isso fosse algo normal, algo que talvez elas já tivessem visto acontecer na cidade onde elas habitavam. Eu vou ler o comentário que eu tenho aqui para ver se ele traz alguma clareza, mas não sei. Tá assim, é que a decisão de Ló de viver nas montanhas tem consequências inesperadas. Dado a sua existência isolada, suas filhas não têm ninguém com quem ter filhos. Uma mulher sem filhos naquela época tinha um futuro incerto. Assim, as filhas tramaram para engravidar, mantendo relações com o pai, começando por embebedar Ló com vinho. Conseguem manter relações sexuais com ele, embora ele estivesse inteiramente inconsciente do que havia acontecido. Como no caso de Noé, a imoralidade sexual está associada ao abuso de álcool. Esse comentário aqui, cara, traz uma luz para o que aconteceu em Noé. Olha só, depois que ele ficou bêbado. Ai, Deus. E aí fala, o último comentário fala sobre os nomes, né? E as circunstâncias pelas quais os meninos são conhecidos. Ao explicar a origem dos moabitas e dos amonitas, esse episódio claramente faz uma referência negativa a eles,
e gerações posteriores de israelitas podem muito bem ter desconfiado dessa nação. Aí ele tem uma nota de rodapé falando que Moabe assemelha-se à expressão hebraica que significa do pai. E Os bem, moabitas hoje, quem são os moabitas hoje? a Laís pegou, hein? Vamos ver aqui. Ele diz que Moabe ficava ali na região da Jordânia. É o que o Google diz aqui, né? Que o reino de Moabe fica ali. É como se a região dos Moabitas fosse hoje onde é a Jordânia. E a Jordânia hoje ali ela é vizinha de Israel, né? Ela faz fronteira com Israel. Na Guerra dos 6 Dias, para você ter uma noção, quando os países vão ali contra Israel, Israel clama para que Jordânia não entre nessa guerra, porque a Jordânia tinha metade da cidade de Jerusalém. E ali ela clama para que a Jordânia não entre em guerra, e a Jordânia entra em guerra, e eles fazem umas operações ali, e aí eles conquistam de volta Jerusalém toda e conseguem expulsar os jordanianos dali. E aqui no Google está falando que os moabitas são os jordanianos de hoje. Então, cara, tudo é consequência. Tudo é consequência. Os amonitas. E é interessante, E esse povo aqui de Benjamim, quais são, será? então, são os amonitas, Os amonitas, né? né? Deixa eu ver aqui. É um povo menor, é menor. Ele fala que também são o mesmo povo que habita ali na região da Jordânia. Na Jordânia. Acabaram. Eles são irmãos, né? São. Acabaram se juntando, pelo menos aqui dentro do que o Google diz, tanto, segundo a Bíblia, tanto os amonitas como os moabitas, que são descendentes de Ló, acabaram ficando por ali. Vou clicar num aqui para ver se ele me dá um pouco mais de clareza. Dentro do... A única coisa que ele fala é que eles ficam mais ou menos por ali, que eles vivem perto ali do Mar Morto, que é a atual Jordânia, que fica na margem do Oriente, na margem ali do Mar Morto. Que eles continuam ali, né, no Oriente Médio. E continua sendo aquele povo ali que continua fazendo os árabes, né, que continuam contra ali o povo de Israel. Fechou? Eu volto a dizer que o contexto é bem interessante porque a Bíblia não esconde coisas. Isso é maravilhoso dentro das Escrituras. A Bíblia não esconder as coisas. A gente passa muitas vezes por esses acontecimentos assim, com os olhos assim, caraca, por que isso, né? Mas é igual quando o que aconteceu com Noé, como aqui o comentarista, ele explica, né? Então, é necessário a gente ver essas coisas para ver como que Deus age e como aqueles povos que vai criando tanta inimizade ali com o povo hebreu vai surgindo, né? Então a gente tem dois povos ali, os moabitas e os amonitas, que vão criar guerra com Israel e que até hoje está ali incomodando, né? Eu gosto, acho legal isso, porque a Bíblia não esconde a falha dos homens. Deus, ao escrever a Bíblia, podia colocar só coisa boa, mas aí não mostraria a nós que a gente tem possibilidade de mudança.
que mesmo a gente cometendo erros, há a possibilidade de rendição, de rendimento, de nos entregar e voltar aos caminhos, né? E também tem a possibilidade de, mesmo sendo salvo pelo Senhor, distorcer totalmente o caminho e cair e não ter mais volta. Fechou? Vamos estar orando então para a gente encerrar, e aí amanhã a gente continua com a história de Abraão. Abraão fazendo coisa errada de novo. Ai, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E é bom quando a gente começa a aprender as coisas. Vamos orar? Quem sentir vontade aí, abre o microfone, faz uma oração para a gente encerrar, por favor. Ora, estamos aqui reunidos para nos agradecer e te louvar e te engrandecer, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de despertar, de acordar e de levantar todas as manhãs para estar aqui, lendo e discutindo e aprendendo um pouco mais de ti, Pai. Muito obrigado por nos cuidar de nós, nos proteger e nos ensinar sempre o caminho correto a seguir, Pai. Estamos aqui buscando cada dia mais ter sede de ti, Pai, de te adorar, de louvar, de glorificar, de te exaltar, Pai. Santo, santo é o teu nome. Sou o único digno de ser honrado, de ser louvado a todo instante. Obrigado mais uma vez, Pai, por nos acordar, nos levantar. Obrigado pelo fôlego da vida, Pai. Obrigado por alimento, pelo pão de cada dia, pela água que consumimos, que nunca há de faltar em nossos lares, em nossa mesa. Obrigado, Pai. E aqui sim que oramos agradecido em nome de Jesus. Agradecemos todos e tudo, Pai, que o Senhor faz. O Senhor é bom e cuida de nós a todo tempo. O Senhor nos ensina as suas leis, seus mandamentos, que nós podemos estar todo dia te adorando, te buscando, e que o Senhor nos mantenha sempre obediente, em alerta, para que quando o Senhor voltar, estaremos prontos, preparados e acordados, Pai, para que nós não sermos enganados. Queremos estar junto de Ti, te adorando, buscando cada dia mais essa intimidade, essa amizade, como foi de Abraão. Que o Senhor venha nos acrescer cada dia mais a nossa fé, nosso conhecimento, a nossa busca do Teu reino e das Suas leis, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor cada dia mais nos capacita a fazer o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Somos falhos, somos fracos, mas o Senhor sabe de nossas dores, de nossas dificuldades, de nossas angústias, de nossos pecados. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas injustiças que cometemos às vezes, a maioria das vezes, né? Queremos sempre estar caminhando junto de Ti, cada dia mais buscando essa intimidade com o Senhor a todo momento. Queremos ser sacerdote aqui na terra, Pai, para servi-la, ser Teu servo
ser luz para o próximo, ser exemplo para nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, que a gente possa cada dia ser mais capacitado, que o Senhor venha com seu fluor de seu Espírito, Pai, derrama sobre nós, para nós pregar seu Evangelho, aonde quer que a gente pisar, que a gente for. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia de hoje, nossa semana, nosso ano, e que o Senhor venha intervir nos nossos governantes para que eles façam o melhor para o teu povo, que eles tomem as decisões corretas, que o Senhor busque e proteja Jerusalém, Israel, que eles entrem em um acordo para que essa guerra de destruir pessoas inocentes, para que eles reconheçam o Senhor Jesus Cristo como o Messias, Pai. Obrigado, Pai, por acordar, por levantar, estar aqui discutindo e aprendendo um pouco mais de Ti, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus é que oramos, Pai, agradecido por mais uma oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura da palavra do Senhor. E que Deus continue derramando e dando mais sede de conhecimento a você. Que Deus te abençoe e que essa sede aumente no seu coração.